Olá, bom dia, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal que não para de crescer, já estamos quase com 150 mil assinantes. Vocês se lembram que há pouco tempo a gente bateu 100 mil assinantes. E a todos vocês que estão aqui pela primeira vez hoje, eu convido para você poder se inscrever aqui no canal, é super simples, agora mesmo, é só você chegar ali e clicar em inscrever-se. Se você puder dar um like aqui no canal, isso ajuda bastante a gente a ficar bem ranqueado aqui. E claro, todas as vezes que você compartilha esses vídeos, os vídeos chegam a muita gente e assim a gente traz mais pessoas para esse movimento. Não necessariamente que vão apoiar o movimento ou concordar com tudo aquilo que é falado aqui, e eu acho que nem essa é a intenção. A intenção é a gente trazer um bom debate, um debate respeitoso, com dados, com fundamentos, para que as pessoas possam cavar um pouquinho mais fundo nesse mundo superficial que a gente está vivendo hoje. A ideia hoje é falar um pouquinho sobre um argumento que está sendo muito utilizado pelo governo para defender essa reforma. E ele usa muito esse argumento porque é o argumento que mais mexe com a opinião pública. Vamos lembrar que a gente é o país mais desigual do mundo, segundo o conceito que leva em consideração o 1% mais rico, quanto que ele concentra de renda, né? O estudo do World Inequality Report. E num país tão desigual como o nosso, você acaba tendo um ódio que ele fica ali enrustido na população. E esse ódio é um ódio por aquelas pessoas que detêm todos os meios de produção, as terras, detêm o capital financeiro, é um grupo muito pequeno, né? E aí a maior parte da população, você fala qualquer palavra, como por exemplo privilegiado, o banqueiro, etc., ela fica com raiva e põe isso tudo para fora, né? E com razão, porque assim, é compreensível você ter esse sentimento morando num país onde a maior parte da população produz riqueza e não fica com essa riqueza que produz, e vê algumas poucas pessoas que não produzem riqueza nenhuma, não sabem fritar um ovo, né, com uma montanha de riqueza. Agora, é um absurdo o governo usar esse argumento para essa reforma da Previdência. E eu queria passar para vocês alguns dados, para vocês terem dados, fatos, para poder avaliar se realmente essa é uma reforma que está atacando os privilégios, né? Se você for pegar a PEC número 6, essa que o governo apresentou, da reforma da Previdência que ele está propondo, lá no último item, pode ir direto para a última página, você vai ver de onde vem essa economia de 1 trilhão que o governo está propondo. E você vai ver que dessa economia de 1 trilhão, 84% dessa economia vem do RGPS, que é o Regime Geral da Previdência, que é esse, é o INSS, que todos vocês estão acostumados no dia a dia de vocês que não são servidores nem militares, e vem do BPC, que é aquele benefício de prestação continuada, que ou as pessoas que são inválidas ou que vivem em condição de miséria recebem, e do abono salarial, que é aquele 14º que quem ganha até 2 salários mínimos ganha. Então, assim, 84% está lá no documento do governo, do 1 trilhão, vem de pessoas que ganham muito pouco dinheiro. No regime geral de previdência social, naquele primeiro que eu falei, que é de onde vem a maior parte dessa economia, vem uns 70% dessa economia, você não tem ninguém que ganha mais do que o teto, que é de R$ 5.834, se não me engano. Só que 90% das pessoas ganham ali até 3 salários mínimos. 85% das pessoas ganham até 2 salários mínimos. Esse é o regime que engloba os trabalhadores rurais e urbanos. Dos trabalhadores rurais, 98% dos benefícios que são concedidos são de 1 salário mínimo. Então, assim, a gente está tirando 84% dessa economia de 1 trilhão dessas pessoas que vão ter uma média desse bolão aí, que ela é abaixo de R$ 2.000. Então, assim, o dinheiro, quase todo ele, tá vindo daquela pessoa que é pobre, e esse dinheiro, tudo que ela ganha, ela gasta. E, aliás, gasta e assim mantém viva a economia de quase 4 mil municípios no país.
Tem outra coisa interessante na PEC, eu estou convidando vocês a ler, não a concordar comigo necessariamente. Vai lá na página 53, e aí vê o item 50, que está no final da página, e o 51, que está na página seguinte. O governo define, vai lá, você precisa ver para acreditar, o governo define como rico, que é o rico que ele está combatendo o privilégio nessa PEC. Ele fala, o rico, não sei o quê, olha que absurdo. Ele define como rico os trabalhadores que têm, em média, uma aposentadoria de R$ 2.200. É isso mesmo, você não ouviu errado e eu não li errado. Lê lá, no item 50. Ele define como rico os aposentados que ganham, em média, R$ 2.200 e pobres os que ganham, em média, R$ 1.200. Olha só, isso que ele fala que vai combater essa injustiça, caramba, eu acho que é o pedaço do Brasil com mais justiça social que a gente tem. Imagina uma parte da população enorme, de 30 milhões de pessoas, onde os ricos não chegam a ganhar mais do que o dobro dos pobres, ganham menos do que o dobro dos pobres. Quando, na idade ativa, enquanto estão trabalhando, os ricos ganham 100 vezes, 500 vezes, 1.000 vezes mais do que os pobres. É por isso que, se você olhar outro gráfico, que é um gráfico do OCDE, que mostra a taxa de pobreza nos países, apesar do Brasil ser um dos países que tem a maior taxa de pobreza de todos os estudados, os da OCDE, mas aqueles outros que eles colocam no estudo, inclusive o Brasil, que o Brasil não faz parte da OCDE, só que tem uma curiosidade, ele bota lá a taxa de pobreza na juventude e na velhice. Na velhice, o Brasil é um dos menores. O Brasil praticamente erradica a pobreza na velhice. Por quê? Por causa do sistema de seguridade social que existe no Brasil. Então, isso que está se chamando de privilégio, na verdade, são R$ 1.000, R$ 2.200 para os ricos, né? Que contribuem para o Brasil conseguir combater várias injustiças sociais que acontecem na idade ativa dos trabalhadores quando eles chegam numa idade mais velha. E da onde está vindo essa economia desses 84%? De fazer com que essas pessoas não consigam se aposentar. Por que não consigam se aposentar? E principalmente os pobres. Aí você tem que ter na cabeça o seguinte, quando você bota 65 anos de idade mínima e 20 anos completos de contribuição, e as pessoas têm que ter na cabeça que não ele trabalhou durante 20 anos. Não, 20 vezes 12, 240 meses. Ele não pode ter ficado desempregado, não pode ter feito uma viagem, não pode ter parado um tempo para estudar, nada. São 240 meses inteiros. Só que o que acontece? A população mais pobre, além dela trabalhar muito na informalidade, e aí você ainda tem uns detalhes, por exemplo, negros são muito mais informais do que brancos, ou seja, o negócio é mais injusto ainda quando você faz um recorte racial. Quando eles chegam nos 65 anos, é muito difícil para eles comprovar os 15 anos que eles precisam hoje. Eles vão precisar comprovar 20. Só que tem um problema sério, esses 5 anos a mais que eles têm que comprovar, vai ser mais de 10 anos, porque são só os meses que ele consegue trabalhar. E aí você junta com outro fator, que é essa parcela pobre da população tem uma expectativa de vida muito mais curta. Então você está fazendo o quê? Você está alongando muito mais o prazo para a população mais pobre, que não consegue comprovar tanto trabalho formal, que é exatamente a população que tem uma média de vida menor. Ou seja, você está potencializando, ampliando os privilégios. Você está destruindo esse mecanismo de gerar justiça social no final. Aí tem gente que fala, não, mas os privilégios, porque os servidores públicos, eles se aposentam com valor enorme. Essa mudança já foi feita em 2013. A partir de 2013, quem entra para ser um servidor público federal não pode se aposentar com mais do que o teto pela Previdência Pública, sem entrar lá na complementar, que é a FUNPRESP. Então é o seguinte, essa mudança que todo mundo está falando, não, vamos fazer isso porque é um absurdo o cara se aposentar com 20 mil, 30 mil, isso já não tem mais quem entrou depois de 2013. Quem entrou antes que ganha, isso é direito adquirido, isso não pode mexer. Por mais que você seja contra, se eu for contra, quem for contra, não adianta. Isso está lá. Agora os novos já mudou, não é essa reforma que vai mudar. Não, mas essa reforma cobra uma alíquota maior dos servidores. Vai lá na PEC, tudo que eu estou te falando eu estou pedindo para você ver, você não precisa acreditar em mim. Vai lá no último item, você vai ver contribuição
das alíquotas do RPPS, que é o quanto você está aumentando a alíquota do servidor público, que ele vai ter que pagar a mais para poder contribuir para a aposentadoria. Sabe quanto é isso do 1 trilhão? 2%, 2,4%. É isso, é 2,4%. E a parte dos servidores, que tem escrito lá, regime, RPPS, não sei o quê, que é mais ou menos uns 15%, aí um valor que já passa a ser um pouco mais relevante, ele não é que essa aposentadoria desse cara vai ser menor, não. É o seguinte, que ele está dificultando também para o servidor se aposentar. Só que esse servidor, gente, não é o juiz que ganha não sei quantos mil, não sei o quê. Desse servidor, a maior parte é a enfermeira do hospital público, é a professora da escola que mudou a regra, tá, assim, não mudou, ele está querendo que mude a regra para os professores todos. A maior parte dos servidores são pessoas que não ganham esses salários monstruosos que a gente ouve no jornal e etc. Ah, mas os servidores têm um salário em média maior do que os empregados do setor privado. Se você for pensar, esse salário que é um pouco maior, o cara, ele é em média mais qualificado também. Muita gente que reclama do servidor público fez um monte de concurso para tentar entrar no serviço público e não passou. Por quê? Porque não tinha um preparo suficiente para passar. Então, assim, é claro, tem coisa que deveria mudar, deveria ser mais eficiente, sempre tem. Eu sempre digo, governar é viver trazendo mais eficiência, fazendo reformas e etc. Mas isso que está sendo feito não é uma reforma, é um desmonte. Então, eu estou te convidando a ver os números lá. Você vai ver, 84% vem dos muito pobres. Dos muito pobres. Você vai ver que o governo define como rico, que é esse que ele está combatendo o privilégio, quem ganha R$ 2.200 em média de benefício da aposentadoria. Então, é importante. E outra coisa, esses casos de o cara tem uma aposentadoria de R$100 mil, de R$150 mil, essa reforma também não mexe em nada com isso. Porque para mexer com isso, a única coisa que tem que fazer é cumprir o teto constitucional, que ninguém poderia ganhar mais, ninguém que é um servidor público ou um aposentado, mais do que o teto, que hoje é de 39 mil, alguma coisa, que é o salário lá do Supremo. Então, é importante a gente ter na cabeça o seguinte, essa história de que essa reforma acaba com os privilégios é mentira. E eu estou dizendo onde você tem que ir lá para ver, você que vai ver, não sou eu que estou dizendo, não. E aí o governo, ele fala o tempo inteiro, né, quando está falando com os deputados, o ministro Paulo Guedes adora falar, porque você se aposenta com 20 vezes mais, não sei o quê. Então vamos pedir essa resposta. O total que você vai economizar mudando os deputados e senadores, que é o que você fala tanto aí no discurso, que é o que faz tanto efeito, né? Porque assim, isso é uma técnica de persuasão. Você usa um caso real para derrubar o caso estatístico, que é muito mais importante do que o caso real. Então vamos perguntar, qual o total que você está economizando aí com os deputados e senadores? Vamos ver se chega a 0,5% do 1 trilhão. Não vai chegar. Não vai chegar. O número vai ser muito pequeno. Muito pequeno. Eu estou falando, 84% está lá no documento do governo. São dessas pessoas que ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos. Então, eu sou a favor da reforma, sou contra a reforma, acho isso, acho aquilo, etc. Vamos só se basear em fatos reais. Vamos só se basear em fatos reais. Em outros vídeos, a gente comenta outros aspectos. Que, mas de onde vai vir o dinheiro então? Como é que a gente vai fazer para crescer? Como é que o governo vai contornar essa questão do déficit que ele tem? A gente tem um monte de ponto para discutir ainda. Mas essa questão do privilégio é importante ficar muito claro. Porque é isso que o governo está usando como seu principal argumento. E é isso que vocês todos têm que saber para poder utilizar como argumento nas discussões e mostrar para as pessoas o seguinte, olha lá no documento do governo, passa o link para eles. Hoje em dia é a coisa mais fácil você escrever PEC 06/2019, vai aparecer o site lá, aí tem um link aqui, baixar documento, ver na íntegra, acho que está escrito. Aí você clica e vai nesses itens que eu falei, tá bom? Vamos fazer uma discussão de alto nível em cima de dados e não vamos deixar que por causa de um falso discurso, um discurso que não é verdadeiro, de que existe um combate de privilégios, a maior parte da população brasileira que consegue, depois de uma vida absolutamente injusta, fugir da velhice, perca esse direito, que é um direito garantido na Declaração dos Direitos Humanos, artigo 22 e artigo 25, a ter uma condição de garantir bem-estar, saúde e qualidade de vida na velhice. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.